Pessoal, talvez um dos casos mais emblemáticos da política brasileira é o caso Adélio Bispo. Pois é, chegamos a um veredito final. A Polícia Federal concluiu o caso Adélio Bispo. E talvez o resultado possa te surpreender ou não, né? A gente vai falar sobre isso. Para você que não sabe do que se trata, Adélio Bispo foi aquele sujeito que deu a facada no Bolsonaro quando ele estava ainda na campanha em 2018. E olha só, de 2018 até agora, não tinha um resultado final. A Polícia Federal não fez uma investigação mais a fundo e agora ela trouxe aqui o posicionamento, né? O Adélio Bispo, logo depois que ele deu a facada, apareceu uma série de advogados para fazer a defesa do Adélio Bispo. Advogados caros, advogados particulares. Quem pagou esses advogados? Outra situação que é denunciada pelos apoiadores do Bolsonaro é de que o Adélio Bispo tinha registrado a entrada dentro da Câmara dos Deputados em Brasília, no mesmo dia da facada. Acontece que o crime aconteceu em Juiz de Fora, ou seja, era um álibi, era uma justificativa para provar que não foi o Adélio, caso ele conseguisse escapar. O lance é que ele escapou, não escapou, pegaram ele. E aí, muita gente fica na dúvida e levantaram uma hashtag, né, à direita, quem mandou matar Bolsonaro? Quem mandou o Adélio agir? Lembrando que o Adélio já foi filiado a um partido de oposição, o PSOL. Então, assim, ficaram várias e várias e várias lacunas nesse caso Adélio. E o delegado agora, indicado pelo Lula, né, chegou a um veredito final. Pois é, matéria da Folha de São Paulo, a Polícia Federal encerrou o caso Adélio. Repetiu o que já tinha dito antes. Na visão deles, ele agiu sozinho em ataque à faca a Bolsonaro. Então ele agiu sozinho. Maluco qualquer, não gosta do Bolsonaro, vou pegar uma faca, vou passar por toda a segurança, inclusive da Polícia Federal, vou passar por todo mundo com uma faca, pegar o momento certo e pum, resolvo o problema com o Bolsonaro. Coisa simples de acontecer. Não precisa de ajuda de ninguém, né? Ele sabe onde o Bolsonaro tá, ele sabe tudo, não é? Não é? Então, assim, fora de qualquer suspeita. E olha só o que aconteceu aqui. A Polícia Federal realiza na manhã dessa terça-feira uma operação sobre o atentado à faca contra o então candidato Jair Bolsonaro, na eleição de 2018. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, afirmou em conversa com jornalistas nessa manhã que a operação encerra o caso de Adélio Bispo, responsável por esfaquear Bolsonaro. Segundo Andrei, a operação dessa terça-feira mirou um advogado de Adélio. Então, teve um advogado do Adélio que teve comprovadas relações com o crime organizado. Apesar disso, o diretor afirmou que o advogado não teve relação com a facada do Bolsonaro. Não teve nada a ver. Ele apareceu depois para fazer a defesa do Adélio, um cara bancado pelo crime organizado, mas o Adélio agiu sozinho. É impressionante, não é, pessoal? Então, assim, é insano, né, saber que o Adélio Bispo é um caso que ainda vai ficar com lacunas gigantescas, ainda vai ficar com dúvidas, né, sobre a credibilidade e a seriedade dessas investigações, se teve ligações mais escusas ou não. E assim, agora acabou de pôr uma pá de cal em cima desse assunto, confirmando que o Adélio Bispo agiu sozinho, é só um louco, um pirado que resolveu atentar contra a vida de um candidato que incomodava o sistema. Mas ele agiu sozinho. Ele agiu totalmente sozinho. E aí é óbvio que nós estamos acreditando no que disse a Polícia Federal, né? E além disso, só para a gente constar, vamos lembrar que teve muita gente que colocou em dúvida a facada no Bolsonaro. Diziam que era fakeada, né? O que Bolsonaro nunca levou a facada. Eles afirmam, teve jornalista falando
em rede de acesso público, né? Em programa ao vivo, falando, não, nunca houve a facada. Teve canal que recebe dinheiro público, tá? Esses canais de esquerda aí falando que nunca aconteceu a facada, que isso é uma fake news, que nunca aconteceu essa facada. Só que assim, as provas estão lá. E aí, será que esse pessoal foi incluído no inquérito do fim do mundo, o inquérito das fake news que o Alexandre de Moraes agora prorrogou para 6 meses a mais? A resposta é negativa. Ou seja, sabe, tem coisas que a gente sabe que no Brasil nunca terão uma resposta. Ou melhor, terão respostas, como acabou de ter agora, mas que não convencem. Não convencem mesmo. Ainda assim, muitas pessoas não acreditam que Adélio Bispo agiu sozinho. E você, na sua visão, Adélio Bispo é só um lunático que resolveu agir sozinho, né? Foi mágica o que aconteceu, que o Bolsonaro denuncia que ele deu entrada lá na Câmara dos Deputados. Ninguém sabe em nome de qual deputado. Ninguém sabe quem autorizou a entrada dele, mesmo ele não estando lá. Então, é só uma coincidência o advogado vinculado ao crime organizado apareceu, um monte de advogado para defender o Adélio. O que você acha sobre isso? Concorda aí com o final da investigação? Já se deu por satisfeito? Ou acha que, infelizmente, nunca vai ter uma resposta? Coloca no comentário para a gente saber. Vamos falar agora do Supremo Tribunal Federal, pessoal? Pois é, matéria do Metrópolis. A Procuradoria-Geral da República pediu investigação de advogado de Silveira por ofensas a morais. Olha só isso aqui, né? E vamos ver o que a OAB vai falar sobre isso. O Daniel Silveira é aquele deputado que está preso por ordem do Alexandre de Moraes. Ele está preso porque ele fez um vídeo e nesse vídeo ele falou umas besteiras contra o STF e o Alexandre de Moraes. Se fosse qualquer cidadão falando besteiras contra qualquer outro, injúria, calúnia, difamação, mas prisão, igual aconteceu, pouco provável. Foi preso. O advogado do Daniel Silveira fez a defesa do Daniel Silveira. E agora, a Procuradoria-Geral da República falou que a defesa do Daniel Silveira se excedeu, passou dos limites. Olha só o que diz a matéria do Metrópolis. A Procuradoria-Geral da República pediu, no último dia 20, que a OAB investigue o advogado do ex-deputado Daniel Silveira, o Paulo Faria, por usar expressões ofensivas contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, nas petições protocoladas na Corte. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, classificou as manifestações de Faria como claro excesso e alegou que o comportamento do advogado fere o Código de Ética da OAB. Olha só o que o advogado Daniel Silveira disse. Ele disse que o Alexandre de Moraes desconhece a lei, que suas decisões contra o ex-deputado são delírios jurídicos e acusou o ministro de perseguir o Daniel Silveira. Por causa dessas falas, corre agora o risco de tomar uma suspensão ou um processo. Tá correndo um grande risco de ter iniciado um processo disciplinar pela OAB. Sabe, eu vou ser sincero com vocês. Se a OAB se prestar esse serviço de abrir um processo disciplinar contra o advogado, vai ser vergonhoso. Afinal, a gente viu os ministros da corte desrespeitando vários, mas vários advogados, vários juristas renomados, né, em várias situações. No caso do 8 de janeiro, por exemplo, no caso da sustentação oral, vários advogados sendo desrespeitados, sendo tratados como nada. E agora, pela fala, vou repetir para vocês. O advogado de Silveira diz que Alexandre de Moraes desconhece a lei e que suas decisões contra o ex-deputado são delírios jurídicos e acusou o ministro de perseguição. Pois é, e aí o cara passa a ser alvo de um pedido da Procuradoria-Geral da República contra o advogado. Pois é. E aí, será que o direito de defesa está sendo
sabe, respeitado? Será que as prerrogativas do advogado estão sendo respeitadas? Ele foi desrespeitoso mesmo? Ele atingiu a honra? Ele excedeu? Quem diz o que é excesso ou o que não é excesso na atuação da defesa? Pois é. É estranho tudo isso que está acontecendo no nosso Brasil, né? Vamos lá, pessoal. Você lembra do caso que eu falei para vocês de que estão dizendo que quem falou lá do Rio Grande do Sul, civil salva civil, estava espalhando fake news e virou alvo da Polícia Federal? Lembra disso? Um perfil aqui, eu não conheço o perfil, chama Josiane Raesse. Ela fez uma publicação, eu vi outros vídeos também sobre o caso, sobre empresários e a sociedade civil que resolveu construir uma ponte porque ela não aguenta mais a incompetência do Estado. E aí o que eles fizeram, vocês estão vendo a foto aí da ponte, uma nova ponte acabou de ser reconstruída no Rio Grande do Sul. E mais uma vez, graças aos civis e empresários que custearam a obra. A ponte de ferro entre Lajeado e Arroio do Meio foi construída em apenas 15 dias e custou 2 milhões. Vamos repetir. Civil salva civil. E a iniciativa privada salva a população da morosidade, incompetência e má vontade do Estado. É simples assim. Então, só para você ter noção, construíram essa nova ponte, 15 dias para construir, pegaram, colocaram no lugar, já está funcionando, custou 2 milhões. Se fosse o Estado construindo 2, 3, 4 meses, 5 meses para fazer a obra, 7, 8, 10 milhões iam embora numa situação dessa. Então, assim, acho que as provas estão sendo expostas, não. Exposta é muito pouco. Estão sendo esfregadas na cara de vocês de que o Estado é ineficiente, de que imposto é roubo, sim. Porque o seu imposto vai para bancar gordos salários de aristocratas que se aproveitam de tudo isso, enquanto o povo, que é o verdadeiro pagador de impostos, só se ferra. Então, acho que hoje ainda, na atual conjuntura, defender o Estado como cobrar mais imposto. Então, eu entrei aqui até num atrito de discussão sobre o Jorge Seife, que está falando, no caso das blusinhas, defendendo que o Estado cobre os impostos para colocar em igualdade as compras internacionais. Eu sempre vou ser contra o Estado cobrar mais imposto. Não tenha dúvidas disso. Porque eu sei que o imposto é um roubo que não volta para o bolso do cidadão. Ou se volta, volta uma parte ínfima. Ínfima. É mais ou menos se você tivesse aí na sua casa, o ladrão pula na sua casa, vai e leva leva metade da sua comida. De repente, ele volta no outro dia e fala: eu levei e eu vi que tá faltando feijão aí na sua casa. Tamo aqui um saquinho de feijão. E aí você vai falar: nossa, como esse ladrão é bom pra mim. Pois é. É o retrato do que tem gente que defende ainda hoje, né, nos dias atuais. Vamos lá, pessoal, matéria do Metrópolis agora. Governo Lula promete liberar base em votação sobre a retirada de bebês, né, na Câmara. Lembra do caso Alexandre de Moraes, em que ele deu uma ordem para suspender uma resolução do Conselho Federal de Medicina, em que ele autoriza que crianças acima de 22 semanas possam ser retiradas do útero da mãe no caso de abuso. Tá? Então, eu discorri várias vezes explicando as relações jurídicas, o contexto jurídico, do que é que foi decidido pelo ministro Alexandre de Moraes, das críticas da oposição, dos argumentos do Alexandre de Moraes, tudo isso eu expliquei para vocês. O Congresso não gostou nada disso e resolveu dar uma resposta. Então, o Congresso falou: olha, nós vamos colocar uma lei, vamos pegar a resolução do Conselho de Medicina e vamos colocar agora ela em formato de lei, para que não pairem dúvidas. E a votação provavelmente vai ocorrer por hoje ou amanhã. E aí o governo Lula, para não se indispor nesse caso, liberou a bancada, ou seja, liberou os governistas, os deputados governistas, para que eles votem como eles quiserem. Então, ela não quis, ela orientou para que mantenha a decisão no sentido de retirar os bebês
do útero após 22 semanas, mas caso algum deputado de esquerda queira votar contra, ele está liberado para votar contra aí. E aí, lembrando que foi uma ação do PSOL, tá? A ação do PSOL sobre essa situação aí. Vamos lá, matéria também do Metrópolis agora. A Polícia Federal descobriu um vídeo com nova joia negociada por emissários do Bolsonaro. O caso das joias do Bolsonaro, e a gente já falou muito sobre isso aqui. Segundo a Polícia Federal agora, que está assim, toda destinada a investigar Bolsonaro e bolsonaristas, tá? Hoje a função principal da Polícia Federal é investigar Bolsonaro e bolsonaristas. A Polícia Federal, ela descobriu um vídeo e nesse vídeo tinha uma nova joia ali, né? E agora, com base nisso, vai começar uma nova investigação sobre esse caso das joias do Bolsonaro. O que é a acusação? O Bolsonaro recebeu joias de presente, foi para os Estados Unidos, vendeu essas joias, né? Inclusive relógio, dentre outras questões. E por causa disso, acusam o Bolsonaro de ter cometido peculato. Ele vendeu o que ele não poderia vender. Essas joias, segundo o Tribunal de Contas da União, não poderiam ser capitaneadas pelo Bolsonaro e muito menos vendidas. Ponto. Tem críticas quanto a isso? Cara, eu tenho muitas críticas quanto a isso. Eu já falei para vocês. Do ponto de vista legal, essa resolução do Tribunal de Contas da União, ela é insana, tá? E o mesmo Tribunal de Contas da União passou pano para containers de presentes do Lula e para um relógio que o Jacques Chirac tinha dado ao Lula, que ele nem tinha declarado. Semana passada, o Tribunal de Contas da União falou, não, o Lula pode ficar com o relógio sim. Cara, mas ele nem declarou o relógio. Não, mas ele pode ficar. A gente descobriu que é agora que ele está com esse relógio, mas esse relógio é de lá de muito tempo atrás. A oposição entrou com uma cobrança, né, contra o TCU, falando que o Lula tinha cometido crime ao ficar com o relógio, já que o Bolsonaro cometeu, o Lula também cometeu. O TCU falou que não, tá? O que eu falo para vocês? É o seguinte, deixar esse tipo de dúvida é insano. Eu defendo que tem que ter um teto do que é presente para presidente da República. Então, por exemplo, eu tenho o Lula como presidente da República. E é normal presidentes receberem presentes. Ok. O limite de um presente que um presidente pode receber de outro estado ou de outro país pessoal para ele, coloca um teto, 10 mil reais, do que já é muito. Né? 10 mil reais. Olha, eu vou visitar o Sheik Árabe. Beleza. Manda uma nota, um ofício falando, olha, no caso de presentes e tudo, está limitado ao valor de 10 mil reais. Ou o presente tem que vir com o valor especificado. Porque se passar de 10 mil reais, vai para a União. Até 10 mil fica. É uma forma de solucionar. É por lei. Então por que nenhum deputado apresentou essa lei ainda? Para sanar isso tudo. O que me mata é o seguinte. É o Lula poder e o Bolsonaro agora vai ser incriminado e talvez preso por causa disso. Tá? Por quê? Porque pegou presente. Mas o Bolsonaro pegou depois que mudou a resolução e a norma. Não, conversa fiada. A regra aqui é a mesma. Tá? Agora, não vou passar pano dizendo que o que o Bolsonaro fez é certo. Não é. Desculpa aí, cara. Mas eu acho imoral. Imoral do Lula e imoral do Bolsonaro, sabendo que ele recebeu esse presente, esse relógio, essas coisas, essas joias, só porque ele é presidente da República. Então não foi para a pessoa dele, cá entre nós. Foi para o presidente da República. Então, era uma questão até moral dele falar, não, esses presentes não são meus, é do presidente. Né? Agora, sair da presidência, vão me dar um jatinho? Beleza. Agora, enquanto ele é presidente, ele recebeu em virtude disso. Então, acho imoral por parte do Lula e acho imoral por parte do Bolsonaro também receber os presentes. Agora, o tratamento diferenciado, aí já é uma outra história, né? Aí já é absurdo demais. Enfim, última matéria que eu quero tratar com vocês é o caso da Janja. A Janja foi hackeada. Vocês lembram disso? Tá. Não sei se você lembra. Há um mês, 2 meses, salvo engano, dia 27 de abril, tá aqui na matéria. A Janja teve o perfil dela, não sei se foi do Twitter ou do Instagram, hackeado. Um adolescente, um moleque, entrou lá, invadiu,
falou um monte de coisa lá contra a Janja, de que ela era não sei o que mais. É besteira, coisa sabe, de mané, né? E aí, estava sendo investigado. Agora, saiu essa matéria aqui da Gazeta do Povo, que traz sabe, um certo sarcasmo aqui, é insano. Quem é o adolescente investigado por Moraes, tá? O que é absurdo? A Janja tem foro privilegiado. Vem cá. No título a gente já começa a ver absurdos. Quem é o adolescente? Tá? Adolescente é a vara da infância e da juventude, tá? Não é, não é STF. Adolescente investigado por Moraes. O Alexandre de Moraes, ministro do Supremo, é investigador da polícia ou alguma coisa assim, para ficar investigando? Ele é juiz, ele tem que julgar. Então, um adolescente investigado por Moraes por invadir a rede da Janja. De quem? Da Janja. Janja tem foro privilegiado no Supremo Tribunal Federal? Não. Então, a ilegalidade e o abuso desse tipo de procedimento, acho que não precisa ser nem formado em direito para entender, né? No dia 27 de abril, Eduardo Vilhena, de Araújos, completou 18 anos. Graças à idade, o jovem escapou de um processo conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, que poderia levá-lo a um destino semelhante ao de pessoas comuns, investigadas criminalmente por atos antidemocráticos, ataque às instituições e coisa do gênero. Então, se livrou de pegar 17 anos de cadeia, tá? Só para você ter noção. Ele invadiu os prédios dos três poderes. Não, ele hackeou o perfil pessoal da Janja. E estava na mão do Alexandre de Moraes, que pretendia acusá-lo de atentados antidemocráticos. Meu Deus, que nível nós chegamos no direito brasileiro. Olha só, Eduardo é o garoto que em 12 de dezembro do ano passado acessou a conta na rede X, o Twitter, da primeira-dama Janja da Silva, e por pouco mais de uma hora postou textos obscenos em xingamentos contra ela, contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e contra o próprio Alexandre de Moraes. Enfim, o que a gente pode dizer aqui? Que ele se salvou, né, por ser menor de idade, né? E aí, agora, reconheceram a incompetência do Supremo Tribunal Federal para julgar o caso e mandaram para a justiça convencional, né? Pela lei brasileira, menores de 18 anos são inimputáveis. Assim, quando praticam alguma conduta tipificada no Código Penal, não cometem um crime, mas sim uma infração, um ato infracional, análogo ao crime. E para a tia de Eduardo, né, que comentou, né, que faz a sua defesa no caso, injúrias, difamações e calúnias que ele lançou contra a Janja e Moraes foram uma infantilidade, foram uma besteira. Pois é. Assim, não sei nem o que dizer quando a gente vê esse tipo de conduta, porque para mim é um papel de moleque, né, fazer uma besteira como essa. Ficar impune também não pode, né? Deve ser investigado e defendo até a redução da maioridade penal, eu defendo isso. Mas, em compensação também, se vai ser julgado, que as regras sejam iguais para todos. As regras sejam iguais para todos aí, né? Então, assim, é algo insano da gente ver, né? Enfim, é isso, pessoal. Obrigado por ter acompanhado mais um editorial aqui com a gente. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Vejo vocês no próximo editorial. Grande abraço.